E aí, pessoal, vamos lá para a continuação da aula 8. E na aula anterior, a gente configurou todo o nosso repositório base, nosso repositório base que utilizaremos em todos os repositórios daqui para frente. Então, vamos lá. Relembrando aqui, criamos a pasta repositors aqui, outra pasta base e mais uma interfaces. Dentro da base, criamos aqui o nosso repository base, né? E na nossa interface, criamos aqui a nossa interface iRepository Base. Dentro dessa interface, configuramos que ela será do tipo genérico, isso daqui significa que ela será do tipo genérico, e colocamos aqui 5 funcionalidades. Pegar tudo do banco de dados, retornar apenas um item, adicionar, atualizar e remover. E quem, né, vai ser removido, atualizado e assim em diante. Depende o modelo, a entidade, né, o modelo que a gente passar aqui. Então isso que é legal, ele vai servir, essa base, para qualquer tipo de classe que queremos utilizar. Isso significa que temos aqui o usuário, vamos adicionar um usuário no banco de dados, ou atualizar, remover e assim por diante. Utilizaremos esse repositório base, para que a gente não precise ficar repetindo códigos dentro da nossa aplicação. Então, depois dessa interface, criamos aqui o repository base, que ela implementa a nossa interface, também todo do tipo genérico. Criamos aqui duas variáveis globais, uma chamada db7 e a outra chamada contexto. Criamos um construtor, que está inicializando aqui o nosso contexto, e configurando aqui o nosso db7, e implementamos todas aquelas funcionalidades que colocamos dentro da nossa interface. Então aqui implementamos o add async, e adicionamos aqui, né? Precisamos colocar o Save Changes Async para que ele efetue as alterações dentro do banco de dados. Temos o all, que está retornando apenas uma linha. Então, quando a função ou método tiver apenas uma linha, podemos tirar as chaves e colocar o sinal de igual e maior aqui. Então, get per id, mesma coisa. O remove. O nosso remove aqui poderia receber a entidade também. E aí, dessa forma, a gente passaria a entidade direto aqui. Mas eu quis fazer dessa outra forma para mostrar para vocês. Então, utilizamos aqui a própria função daqui de cima, pegamos o item, removemos e salvamos as alterações no banco. E o update, ele atualiza, né? A gente passa uma entidade e ele atualiza isso para a gente. Então, hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente pode utilizar isso daqui, criando o repositório do usuário. E eu criei também aqui um repositório teste para mostrar para vocês, logo em seguida, caso a gente não queira utilizar esse repositório, né, porque, por exemplo, a gente tem aqui essa classe chamada teste. A gente vai fazer persistir todos os dados da classe teste, né, salvar todos esses dados no banco de dados. Isso é o persistir. Persistir significa isso. Então, na nossa classe teste, a gente não precisa, por exemplo, do update e nem do remove. A gente não precisa dessas duas funções. Se dentro do teste implementarmos aqui o iRepository Base, seremos obrigados a escrever esse código do remove e update, mesmo não utilizando. Então, podemos fazer um repositório sem utilizar o Base, apenas com as funcionalidades que aquele código precisa, sem assim repetir informação ou ter informação que a gente não precisa. Então vamos lá. Primeiro aqui, vamos criar a nossa interface de usuário. Então, uma interface chamada iUserRepository.cs. Ela irá implementar da nossa repository base, né? iRepository base. Pessoal, eu dou uma olhada aqui para cima porque tem o meu código aqui que me auxilia, né? Caso eu me perca, para que a aula não fique tão grande assim. Então eu deixo ali minhas anotações.
Então, iRepository Base. E qual vai ser o tipo? User. Opa, user. Ok. E o porquê que ele não pediu para implementar os dados aqui? Porque é uma interface também. Então, a gente não implementa uma interface dentro da outra. A gente só está herdando tudo que tem aqui dentro, que é todo esse pessoal aqui, dentro dessa interface, para que a gente não precise repetir o código aqui dentro. Então, vamos salvar. E agora vamos criar aqui a nossa, na raiz do repository, minimizar aqui, né? Na raiz do repository, o nosso repositório. Então, vai ser user repository.cs. E quem ele irá implementar? Então, o nosso repository base e a nossa interface. Então, aqui vai ser o repository base do tipo user e a nossa interface iUser repository. Dessa forma. Então, vamos implementar aqui as referências, né? Colocar as referências que ele está pedindo, adicionar do repositório, adicionar do usuário, do usuário, e ele está pedindo para a gente gerar um construtor aqui também. Então, pessoal, como o nosso usuário teremos essa funcionalidade referente a usuários, precisaremos de selecionar todos os usuários, né, exibir todos os usuários. Vamos querer também conseguir pegar um usuário, apenas um usuário do banco de dados. Também queremos adicionar usuários dentro da nossa aplicação. Também vamos querer atualizar esses usuários e remover esses usuários. Então, como eu disse no início, na aula anterior, eu disse que não fazia sentido ter a funcionalidade remove, porque nós seremos os administradores do site, né? Mas caso a gente passe esse site, esse blog para outra pessoa poder cuidar, então teremos mais de um administrador. Aí sim faz sentido ter todas essas funcionalidades aqui, né? Então, olha que legal. Acabou o nosso repositório com essas implementações aqui. Não precisamos vir aqui e escrever todas aquelas informações que aqui estão, criando apenas o repositório, né? A nossa interface. Herdamos do iRepository Base. Criamos a nossa classe, chamada User Repository. Herdamos do Repository Base e da interface e criamos aqui um construtor. Dessa forma, não precisamos mais implementar nada. Quando formos persistir os dados de usuário no banco de dados, chamaremos aqui todas essas funcionalidades: o add, o all, o getPerID. Então, isso aqui é muito legal, pessoal. A gente não precisa ficar repetindo código, não precisa ficar colocando código que não é necessário em algumas classes. E um outro ponto que eu vou mostrar para vocês, né, igual eu tinha falado no início, que é esse teste aqui. Então, ó, eu criei aqui um modelo chamado teste, ele herda do entity, não tem mais nada, só apenas um construtor aqui. E essa interface, ela não herda como a do usuário do repository base. Ó, não estou herdando. Por quê? Porque se eu herdasse, eu seria obrigado a implementar todas aquelas funcionalidades, né? A questão não é nem implementar. O nosso teste receberia todas aquelas funcionalidades. E nesse caso aqui, o nosso teste só precisa da função pegar um único teste pelo ID, adicionar e deletar. A gente não precisa de pegar todos os testes e a gente não precisa de atualizar o nosso teste. Só precisa dessas três informações. E como fica o repositório, né, do teste aqui. Então, ó, ele herda somente do iTest repository. Eu crio aqui uma propriedade, né, aqui uma variável global do tipo iRepositoryBase. Crio aqui também um construtor,
né, para inicializar aqui o nosso repositório. E aqui sim eu implemento, pessoal, add, delete e getPerID, que são esses caras aqui, apenas esses três. E por eu aqui estar criando uma variável do tipo iRepositorBase, dentro desses caras eu não repito o código também. Eu chamo aqui ó, iRepositorBase async. Então eu passo lá para a função base, que é essa daqui, e ela executa para a gente a função. Então remove e o getPerID. Então, com essa camada de repositórios implementando desta forma, a gente evita repetição de código, a gente evita ter código que a gente não precisa, porque imagina, se o nosso teste aqui, se a gente tivesse herdado do repositor base, ele teria o atualizar, que a gente não precisa, e o pegar todos os itens do banco de dados que também a gente não precisa. Dessa forma, ele tem apenas o que ele precisa, o teste aqui, né? E aqui no nosso usuário, como ele tem todas as funcionalidades, ele herda do Base e do iRepository. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Como está ficando, já tem quase 12 minutos de aula. A parte de inserir os dados no banco de dados, eu vou deixar para uma próxima aula, para que o vídeo não fique com 30 ou acima disso, né, minutos. Então, vai ter uma terceira parte essa aula aqui, salvando esses dados, os dados de usuário e utilizando esse repositório que criamos dentro do nosso banco de dados. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês estejam gostando do curso. Deixa eu curtir um comentário. Em todo vídeo, a gente deixa o e-mail, o nosso repositório desse curso aqui. No e-mail, vocês podem mandar dúvida, pode deixar dúvida aqui nos comentários, que a gente pode gravar um vídeo respondendo a dúvida de vocês. Então é isso aí. Espero que tenham gostado e até a próxima.